Olá, eu sou o professor Denilson Guzmão e este é mais um vídeo da disciplina Sociologia Geral e Antropologia, do terceiro período do curso de Direito da FADVALE. O tema deste vídeo trata das vertentes teóricas da sociologia e, de maneira específica, da teoria social de Max Weber. Utilizou-se como referências o livro do Eduardo Yamundo, Sociologia e Antropologia do Direito, capítulo número 2, e o Ricardo Soares, também Sociologia e Antropologia do Direito, capítulo de número 3. Esses dois livros são editados pela editora Saraiva. O objetivo deste vídeo é examinar as principais ideias, conceitos, noções presentes na teoria social de Max Weber, procurando apontar as suas contribuições para a sistematização da sociologia. Max Weber, um jurista, sociólogo, historiador, professor universitário, nasceu na Alemanha e viveu até a segunda década do século XX e é considerado aí um dos fundadores da chamada sociologia moderna. Em uma de suas obras, talvez aí a considerada mais famosa, a mais lida e de alguma forma utilizada como referência, trata-se, né, da ética protestante e o espírito do capitalismo. Na verdade, esta obra ela provoca uma reflexão acerca da sociologia da religião. Para Weber, a religião era uma destas razões, ainda que não exclusivas, do porquê as culturas do Ocidente e do Oriente se desenvolveram de formas diversas. Então, para ele, a ideia de haver uma distinção nos formatos de desenvolvimento, sobretudo entre as culturas ocidentais e orientais, está ou tem como centralidade, né, ou como uma das suas centralidades, a questão da religiosidade ou a questão da religião. E dessa forma ele aponta ainda neste livro que algumas características específicas do protestantismo ascético, né, no sentido das qualidades de alteridade e virtuosidade, ele entende que esses elementos, esses valores, de alguma forma contribuiu para o nascimento do capitalismo, da burocracia e do Estado racional e legal nos países ocidentais. Então aqui já dá para a gente perceber a importância e a abrangência que esta obra, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, a importância que tem na compreensão da sociedade contemporânea, sobretudo analisando as organizações dos estados nacionais, a forma como esses estados nacionais se organizam a partir de uma estrutura legal, jurídica, e uma estrutura burocrática no sentido weberiano da palavra. Uma outra obra interessante e que sugere a leitura trata-se da política como vocação. Esta obra ela tem uma importância, sobretudo, nos estudos referentes à formação e organização dos Estados. E aí tem uma influência muito significativa no direito, na ciência política, de uma maneira geral. E, para Weber, o Estado, né, trata-se de uma entidade que, de alguma forma, reivindica para si o monopólio do uso legítimo da força física. A partir dessa estruturação, né, uma definição que se tornou central no estudo da moderna ciência política no Ocidente. Essa contribuição ela é tão significativa, ou seja, a contribuição que Weber
da ciência política por meio do livro A Política como Vocação, que normalmente refere-se a esta estrutura de pensamento como sendo a tese de Weber. Então, gerou até aí uma certa referência, né, bastante significativa. Para Weber, a sociologia é uma disciplina que não deve ficar restrita, né, apenas aos aspectos descritivos, né? Então, ele entende que a sociologia é uma disciplina interpretativa e não apenas descritiva. Esse é um pensamento que vem sendo construído ao longo da sistematização da sociologia, procurando exatamente aprofundar no conjunto das relações sociais por meio da via interpretativa. O significativo aqui no pensamento de Weber é que ele vai canalizar esta interpretação para o conjunto de relações que se estabelece entre os indivíduos em sociedade. E, nesse aspecto, o que realmente ele difere dos demais autores clássicos da sociologia é que ele procura interpretar o sentido que as pessoas, os indivíduos, atribuem às suas próprias atitudes. Então, para ele, as relações humanas, elas têm, né, uma dimensão subjetiva que deve ser analisada pela sociologia, né? E que esta dimensão subjetiva ela é formada pela consciência e pelas intenções das pessoas. Ele dizia que esta dimensão subjetiva ela deve ser compreendida e interpretada pela sociologia. Então, esse é um aspecto, né, inovador e talvez seja aí uma das contribuições para o repensar a sociologia dentro de uma perspectiva mais moderna. Ele vai trabalhar com um conceito de ação, e para ele importa muito a ação entre os indivíduos, e a ideia inicial é de que a ação refere-se a um comportamento humano, o qual os indivíduos vinculam um determinado significado subjetivo, melhor dizendo. Portanto, esta ação social, quando ela está relacionada com o outro, ela, de alguma forma, está vinculada a um significado subjetivo dado pelo ator, né, pelo agente social desta ação. A análise desta teoria, né, enquanto uma ciência, ela procura tomar esse ponto de partida da ação individual e desdobrar-se em 4 tipos de ação social. Então, esta interação ela pode ser, segundo a teoria weberiana, identificada a partir de 4 tipos de ação social, que é o que passamos a ver por agora. A primeira destas ações corresponde à chamada ação instrumental, e ela tem uma relação aos objetivos e determinadas expectativas no comportamento dos objetos do mundo e também no comportamento exterior, né, como de outros homens, de outras pessoas. E esta expectativa, ela passa a ser uma condição, um meio para alcançar fins próprios que são racionalmente avaliados e perseguidos. Então, esta é tipicamente uma ação instrumental, né, voltada para determinados fins. É uma ação concreta, portanto, que tem um fim específico. E aí uma frase que nos ajuda a compreender o sentido desta ação. O engenheiro que constrói uma ponte. Essa é uma ação, né, uma atividade que tem um determinado fim, e este fim ele é
pensado racional e estrategicamente a partir de uma expectativa no próprio objeto ou de maneira exterior, né, expectativas dos outros. De uma maneira geral, esse comportamento ele está presente, né, em diversas interações entre os indivíduos. Mas além desse tipo de ação, há né, um outro tipo, que é a chamada ação racional com relação a valor. Diferente da primeira, que é guiada por um fim, a instrumental, esta tem como orientação um valor ou um conjunto de valores, né? Então, há uma consciência do valor a ser colocado racionalmente como orientador da ação. Esse valor pode ter uma natureza ética, estética ou religiosa, né? E, de qualquer forma, ele apresenta-se como um absoluto, né, de uma determinada conduta. Nesse caso, o ator, o agente social, enfim, o indivíduo, ele age racionalmente, aceitando todos os riscos que esta sua ação pode proporcionar ou estar sujeito, mas o que importa é obter um resultado exterior, que é a própria materialização do valor que está guiando a ação. E, nesse caso, importa, sobretudo, manter-se fiel à sua honra, ao seu valor religioso, do que ter um reconhecimento, né, um resultado, um objetivo que seja contrário a este valor. Nesse caso, a crença consciente no valor é a condução, ou que serve de condução para o desenrolar da ação. Como exemplo, nós podemos pensar aqui a situação em que um capitão, né, ele afunda com o seu navio. Nesse sentido, o valor que está estruturante é a honra, a ética, por exemplo, que diz que o capitão não deve, enquanto, né, sobretudo tiver tripulantes, ele deve ser o último a deixar o navio. E em alguma circunstância, se isso não ocorrer, se ele não puder ser o último, que ele então afunde com aqueles que ali estão. Essa é uma situação tipicamente, ou uma ação tipicamente guiada por uma racionalidade baseada em valores. Ainda que o capitão tivesse a oportunidade de deixar o navio antes que ele afundasse, né, ainda assim, e isso talvez torna a sua ação até mais importante, ele se recusa a abandoná-lo por conta deste valor, né, absoluto, que para ele importa mais ser fiel. O outro tipo de ação, chamada ação afetiva, é aquela que é ditada pelo estado de consciência ou humor do sujeito. Uma reação emocional que é desenvolvida em determinada circunstância em relação, nesse caso, ao afeto, enfim, ao amor, ao carinho, diferentemente das anteriores, que trata de fins e valor, esta está vinculada às emoções. Um exemplo pode ser o fluxo de afeto que normalmente ocorre entre pais e filhos. A ação tradicional, também, ela é um tipo de ação definida na teoria de Max Weber, e esta é guiada pelos hábitos, pelos costumes, pelas crenças, enfim,
um conjunto de elementos, né, numa perspectiva cultural, inclusive. E para agir conforme a tradição, o ator não precisa, né, conceber um objeto, um valor, nem ser impelido à emoção, mas ele obedece aos reflexos adquiridos pela prática social. A prática social o ensina a comportar-se conforme determinados hábitos, costumes e crenças. As suas ações, então, serão conduzidas a partir destes pressupostos. O que se observa nesta caracterização das ações é que elas irão determinar, de alguma forma, né, as relações no conjunto de uma determinada sociedade e algumas prevalecerão em relação a outras. Max Weber, ele vinculando esta ideia, né, a um trabalho de sociologia política, ele desenvolve uma teoria dos tipos de dominação, que obviamente tem uma relação com os tipos de ações. Para ele, a dominação é uma possibilidade, né, de que um determinado grupo venha submeter a um determinado mandato. Ele diz que essa relação social está fundada na autoridade de um indivíduo sobre o outro. E isso acontece por diversos motivos. Pode ser que essa dominação esteja baseada nas leis, na admiração, nos costumes ou nas tradições. Ele então define 3 tipos de dominação que vão se diferenciar, né, pelo seu caráter pessoal ou impessoal. Então, para ele, a dominação ela pode ser um exercício de atributos pessoais ou a sujeição de atributos impessoais. E ele aprofunda nesta temática, principalmente, né, a partir da diferença, né, nos fundamentos da legitimidade desta dominação. Para ele, então, a legitimação da dominação, seja ela de alguma forma pessoal ou impessoal, pode ser vinculada a uma estrutura legal, a um conjunto de tradições ou ao carisma. Portanto, então, ele define a dominação legal, que para ele refere-se à obediência, né, a uma fundamentada, né, na vigência de uma aceitação da validade intrínseca das normas ou de um quadro administrativo. Então, a ideia principal da dominação legal é existir, né, um estatuto que, de alguma forma, conduza, né, ou estabeleça os limites desta dominação, desde que esse processo seja legal e de forma previamente estabelecida. Repare que aqui nos remete muito a uma ideia da atuação da administração pública, que pode ser observada, por exemplo, na Constituição Federal de 1988, no seu artigo 37, onde há uma referência aos princípios que norteiam a prática da administração pública. E o arcabouço desse artigo 37 está, de alguma forma, refletindo esse pensamento de Max Weber, no que se refere à dominação legal e à burocracia, né? Quando ele fala, por exemplo, que nessa forma de dominação, o domínio obedece à regra, princípio da legalidade, e não à pessoa, princípio da impessoalidade, né? Dependente da pessoa. Ele obedece ao dominante que possui tal autoridade devido a uma regra,
que lhe deu legitimidade para ocupar este posto, ou seja, ele só pode exercer a dominação dentro dos limites pré-estabelecidos. Então, essa responsabilidade da administração pública segue esta orientação teórica. Assim, o poder é totalmente impessoal, onde se obedece à regra estatuída e não à administração pessoal. E aí vale a pena mencionar esse exemplo. O uso da dominação legal por meio dos estados modernos. Um município, uma empresa capitalista, privada e qualquer outra organização em que haja hierarquia organizada e regulamentada. A forma mais pura de dominação legal, é a burocracia. Esse talvez seja um dos aspectos mais relevantes na teoria de Max Weber, que tem um alcance significativo, a gente vai ver um pouco mais adiante, sobre a organização do direito, sobre a administração das organizações capitalistas e sobre a organização dos estados modernos. O outro tipo de dominação, fundado na tradição, ela vai se manifestar pelo hábito, pelos costumes, pela crença, né? Como ele diz, na crença na santidade de quem dá ordem e suas ordenações. Então, aqui é um tipo de dominação vinculada a atributos, né, de tradição, como a chamada autoridade patriarcal, nas sociedades patriarcais, sobretudo. O ordenamento é fixado pela tradição e sua violação seria um afronto, né, à legitimidade da autoridade. Não há estatuto e o senhor pode agir com livre arbítrio. Esse modelo, ele está presente na estrutura social e, de alguma forma, ele representa, né, uma dominação cuja as relações, né, entre a autoridade e aqueles que estão sujeitos à dominação estabelece uma relação de obediência com base na autoridade pessoal, porque é o patriarca, é o senhor, enfim, é o coronel, seja lá qual título que receber. Esta ideia, né, ela, de alguma maneira, trabalha com uma noção de irracionalidade, né, nas ações, sobretudo na ausência de algum estatuto que pudesse racionalizar as regras de dominação e de obediência. A dominação carismática também tem uma natureza de pessoalidade. Nesta forma de dominação, os dominados obedecem a um senhor em virtude do seu carisma. Ou seja, as qualidades excepcionais estão na pessoa e ela que vai conferir poder de mando. E o carisma, de alguma forma, ele tem uma força revolucionária na história. São vários os casos, né, de determinados momentos históricos em que as lideranças se apropriaram do seu carisma como forma de conduzir processos mais profundos de dominação. Para Max Weber, isso chega a ter uma natureza revolucionária, né? Porque rompe com as formas normais de exercício do poder. Por outro lado, ele diz que a confiança dos dominados no carisma do líder é algo volúvel, passageiro, e, de alguma forma, esse tipo de dominação, ele tende, né, caminha para a via tradicional ou legal. Por meio desses conceitos, ação e dominação, nós podemos
fazer um recorte sobre o impacto da sociologia de Max Weber no direito. E esse impacto ele é significativo, porque, de alguma forma, o seu pensamento ajuda a dar contorno ao direito como nós o conhecemos hoje. E a condição de jurista na formação de Max Weber faz com que a sua análise, né, a respeito da esfera jurídica ela tenha uma proeminência. Então, ele dedicou um capítulo da sua obra Economia e Sociedade exatamente à esfera jurídica. Qual é o pano de fundo, né, da sua reflexão? Ele vai dizer que, de alguma forma, a esfera das normas jurídicas é a própria tese da racionalização da vida social. Ele vai dizer que o direito positivo, é a expressão mais visível da racionalização das ações que compõem a vida social. E para ele, isso faz parte de uma trajetória histórica, evolutiva, que culmina, então, com esta racionalização. Ele entende que racionalização do direito pode ser compreendida a partir de duas variáveis, muito conhecida dos estudantes de direito. Seu caráter material ou formal, ou seu caráter racional e irracional. Portanto, ele vai dizer que a racionalização, né, ou são racionais todas as formas de legislação que seguem padrões fixos, ao contrário do caráter aleatório dos métodos irracionais. Por outro lado, o conteúdo do direito, ele pode ser determinado por valores concretos, ou seja, valores que se materializam, né, por meio do seu caráter, seja ele ético, e que, ao obedecer critérios de ordem interna, liga, né, de maneira sistemática o processo jurídico em si mesmo, ou seja, o procedimento de sistematização do direito, à sua forma. E que este processo de sistematização, ele é a própria tese, né, da racionalização. Então, a produção e aplicação das normas jurídicas no direito contemporâneo representa um processo de racionalização da vida social. Então, o direito, neste caso, ele não é apenas um instrumento de controle social. Ele é um instrumento de controle social por meio da racionalização da vida social. E aqui vale a pena nos atermos um pouco mais na leitura destas anotações. É possível extrair do pensamento de Max Weber que o direito possui uma ligação direta, tanto com a ordem política quanto com a ordem econômica. E que a evolução do direito formal é um aspecto essencial do progressivo processo de burocratização do Estado, bem como a estabilidade das normas jurídicas foi fundamental para a consolidação de uma economia de mercado. Então, veja bem, o direito, como eu disse, ele não é apenas um mecanismo de controle social, como está presente em outros clássicos da teoria social.
ele, de alguma forma, ele impulsiona e é impulsionado pela ordem política e econômica. E desta forma, ele, ao estabelecer o processo de racionalização por meio das suas normas, ele, de alguma maneira, fundamenta, né, as bases de uma economia de mercado. Ele vai dizer, pois esta, a economia de mercado, requer uma ordem de obrigações previsíveis, que só o direito racional é capaz de oferecer. Direito, economia e política, portanto, são ordens sociais de vida que estão conectados e entrelaçados de forma bastante direta. Ok? Finalizando, é possível destacar o papel, né, e a influência do pensamento de Weber na evolução histórica do direito. Ele vai dizer que, como teórico da evolução social histórica do direito, Weber é visto como um dos precursores, né, do chamado direito positivista, pois ele concebia o direito formal como a forma mais avançada historicamente do sistema jurídico. Isso numa perspectiva histórico-evolutiva. Desta forma, seu pensamento está na raiz de outros importantes teóricos, como Hans Kelsen, considerado aí um dos maiores teóricos do positivismo jurídico. Com isso, então, fica aqui o estímulo e o incentivo para a leitura e compreensão dos principais pontos da teoria sociológica de Max Weber e sua vinculação com o direito, sua ligação com o direito. Este vídeo se encerra aqui. Até uma próxima.